Bom dia, um bom início de semana para todos. Vamos então fazer nossa oração de início da reunião com a nossa palestrante, a Cristina. Que Deus a abençoe, a ilumine, que a espiritualidade da casa nos acompanhe na nossa reunião, nos orientando, nos protegendo, nos abençoando. Que Cristine tenha toda a vibração amorosa de Maria, envolvendo-a na sua palestra, nos seus conhecimentos, que vem nos transmitir. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Nós estamos comentando hoje o livro Céu e Inferno, no seu capítulo 3, da primeira parte, que fala do céu. Então, antes de falarmos especificamente do assunto, que é o céu, vamos fazer assim um rápido comentário sobre o Céu e Inferno, que é um livro que às vezes as pessoas pouco conhecem. Nesse livro, Kardec fala de assuntos muito interessantes. Eu vou ler aqui o que ele coloca para apresentar o livro: A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, nesse livro, ele é um livro muito interessante, porque ele tem na sua parte inicial toda a reflexão teórica sobre todas essas questões que Kardec menciona aqui na apresentação do livro, e depois nós temos exemplos práticos, ou seja, depoimentos que os espíritos trazem nas suas mais variadas condições a respeito do como eles estão se apresentando, se sentindo após a morte. E aí Kardec analisa uma gama infinita de condições que os espíritos se encontram mais ou menos felizes, segundo as experiências que eles tiveram aqui na Terra antes de desencarnarem. Então é um livro extremamente interessante. E nesse início, na parte teórica, nas reflexões teóricas, só para nós termos uma ideia, Kardec fala do porvir e o nada, ou seja, aquelas ideias que nós temos de não sabemos o que acontece depois da morte. Ele fala de temor da morte, ele fala do céu, do inferno, do purgatório, da doutrina das penas eternas, as penas segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios e a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então ele faz todo um estudo sobre exatamente esse assunto: viver e morrer. Existe vida depois da morte? Se existe, que ideias nós homens já construímos a respeito dessa outra parte da vida? Ou se não, se achamos que a morte acaba com tudo e tudo termina no túmulo. Então é uma reflexão filosófica muito profunda e muito interessante, e a nós hoje nos cabe a reflexão sobre o céu, que é uma imagem que nós temos na nossa humanidade desde que nós nos entendemos por gente aqui no planeta. Então Kardec começa nesse capítulo falando das várias noções de céu que nós humanos temos tido ao longo dos muitos tempos. Então, inicialmente, nós achávamos que, sendo a Terra o centro de tudo, o céu era tudo aquilo que estava além da nossa possibilidade de percepção. Era tudo aquilo que nós olhávamos
numa imensidão enorme, mas não sabíamos exatamente o que era, nem aonde aquilo chegaria, e a Terra sendo o centro. Então, culturas mais antigas, como a judaica, os muçulmanos, nós naquela época acreditávamos que existiam camadas de céu. E aquela última, aquela mais superior, maior, mais distante, era a morada do Criador, do Altíssimo, do Ser Supremo, dependendo aí da maneira que cada civilização acreditava na divindade. Nós temos relatos, por exemplo, lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que relata muito da história de Paulo, de que num determinado momento ele dormiu, encarnado ainda, e ele foi levado ao terceiro céu, que dentro da crença judaica, o terceiro céu era a morada de Deus, do Altíssimo, onde ele pôde então estar num lugar de divindade. Então nós vamos percebendo que, dependendo da cultura, dependendo da crença de cada povo, essa imagem de céu foi sendo construída segundo as crenças que cada povo tinha. E são assim, existe alguma coincidência às vezes nessas camadas, nessas diferentes estados de céu, relacionados geralmente a quanto mais purificado aquela pessoa dentro na condição de vida que ela teve aqui na Terra, ela poderá estar numa escala de céu mais ou menos adiantada. E aí, mais recentemente, com todo o desenvolvimento do nosso saber científico, né, da astrologia, das pesquisas que nós fazemos do universo, com as sondas, nós fomos com o telescópio, com tudo que nós fomos desenvolvendo em termos de instrumentos para perceber esse céu real, o infinito que nós vemos de dia e de noite, além de nós fomos descobrindo que a Terra não é o centro de tudo, que a Terra é apenas um planeta em um sistema dentro de várias outras galáxias infinitas no espaço. Então o céu hoje passou a ser algo muito maior e muito mais amplo do que quando antes achávamos que a Terra era o centro de tudo e o céu acontecia ou existia a partir da Terra. Hoje nós sabemos que o céu, o infinito, é uma imensidão. Nós somos um ponto talvez muito insignificante dentro de toda essa imensidão, dentro de toda essa vastidão. E essa constatação também hoje, para nós homens do século XXI, significa que agora a nossa imagem, a nossa ideia de céu, ela se ampliou infinitamente. Então, esse é o céu físico, o que a gente consegue perceber com os nossos equipamentos, com as nossas possibilidades tecnológicas. Mas existe uma ideia filosófica, né, religiosa às vezes, acoplada a essa imagem também. É como se, conectando o conceito de morte, do que acontece conosco depois da vida, em se considerando que a vida continua, porque existem algumas pessoas ou muitas pessoas que não pensam a respeito desse assunto e acham que a vida é só o que temos aqui e agora. Quando consideramos a possibilidade da vida continuar após a nossa existência corporal, é exatamente essa dimensão filosófica, reflexiva, que vai fazer com que a gente também una toda essa ideia de imagem de infinito com a ideia da vida depois da morte. Ou seja,
depois que nós morremos, algo sobrevive e existem infinitas possibilidades de estado de alma. E é isso que a doutrina espírita propõe para nós. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, o corpo permanece, mas existe uma outra condição, que é a condição espiritual, que prossegue. Essa condição espiritual, ela antecede a vida na matéria e ela prossegue após a vida material. Então temos duas dimensões para olhar para a vida. A condição material, que é temporária, que é impermanente, ela é passageira, e temos a condição espiritual, que é atemporal, é permanente o tempo todo. Então nós somos essa condição permanente, habitando nesse momento, nesse espaço-tempo, uma condição aqui encarnados temporária. Então somos uma consciência permanente, habitando uma condição material temporária. Então esses dois conceitos vão estar sendo analisados e vão fazer parte da nossa maneira de pensar a vida o tempo todo. O que é permanente, o que é da minha consciência e o que é passageiro, o que é mutável, o que termina um ciclo para começar outro. Então, quando nós conseguimos administrar minimamente esse conceito para nós começamos a olhar para a vida numa condição, vamos dizer assim, um pouco mais confortável. Estar encarnado nunca é uma condição confortável, mas se nós ficarmos atentos ao que é permanente e ao que é impermanente, ao que é passageiro e ao que é eterno na nossa vida, nós começamos a mudar a nossa visão de vida e o nosso comportamento segundo esse raciocínio. Então, por exemplo, se estamos na nossa vida muito preocupados, podemos até usar o momento atual, como temos usado há quase um ano, das nossas preocupações com o que vai acontecer no futuro, nós vamos olhando para essa situação. Estou só pegando como exemplo o que é permanente nessa condição, nesse momento em que nós estamos vivendo. Aquilo que eu sei, a minha consciência, a ideia da minha eternidade. O que é passageiro, esse momento. Ele não vai durar para sempre, nós não vamos estar em pandemia eternamente, é um momento que nós estamos vivendo, é uma circunstância que faz parte do mundo temporário em que nós vivemos, e a partir daí eu vou, em algum nível, acalmando o meu coração. Vamos supor, numa condição extrema, que algumas pessoas estão muito preocupadas com isso, e se eu me contaminar com esse vírus e eu vier a desencarnar? Essa condição, que para nós é a mais extrema, ainda assim se enquadra dentro do mesmo raciocínio. O que é temporário e o que é permanente. Se eu, por acaso, desencarnar nessa situação atual, na circunstância atual, o que vai ficar aqui é o que é temporário, que é o meu corpo. Mas eu, como espírito imortal, a minha consciência, a minha identidade mais profunda, ela é permanente, ela permanece, ela sobrevive às circunstâncias temporárias desse momento. Então, nós vamos percebendo que essa noção de temporário e permanente, ela vai fazer parte de toda a nossa reflexão. E quanto mais nós incorporamos esses conceitos
na nossa vida, na nossa maneira de olhar a vida, nós vamos encontrando um caminho um pouco mais tranquilo para lidar com toda e qualquer circunstância que muda o tempo todo ao nosso redor. O que passa e o que permanece. O tempo todo nós vamos observando esses dois caminhos para que a gente vá aprendendo a separar, não se preocupar excessivamente com coisas que são temporárias, que são passageiras, e valorizar aquilo que é sempre permanente, ou seja, tudo isso que é do meu interior. Isso é um aprendizado, é uma nova maneira de olhar a vida que nós vamos incorporando para dentro de nós, desenvolvendo esse novo olhar a cada dia, a cada momento, desde que a gente faça assim um empenho no desenvolver dessa maneira de olhar a vida. Então, quando nós falamos de céu, citamos anteriormente toda essa ideia da imensidão, da multiplicidade infinita de possibilidades, não só materialmente falando. Hoje em dia não se sabe, se questiona na ciência até onde esse infinito vai, se ele tem fim, se ele não tem fim. Já se desenvolvem outras teorias muito mais complexas do que no início dos tempos. Isso falando da parte física. Imagina nessa parte interior, psicológica, psíquica de todos nós, a infinidade de possibilidades de estados de alma, que é o que esse livro Céu e Inferno trata. Ele vai associando o que é permanente e o que é passageiro nas duas maneiras de olhar a vida. Então, quando nós pensamos a respeito do céu como a infinita possibilidade de estados de alma, nós vamos percebendo que estar no céu ou estar no inferno, ou num lugar mais ou menos, que seria na nossa ideia aqui católica do purgatório, isso está muito mais relacionado a um estado interno, de maneira de sentir, de olhar a vida, de perceber as coisas, do que um local físico. Aqui é o céu, aqui é o inferno e aqui é o purgatório. Até porque em doutrina espírita nós sabemos que nós, quando desencarnamos, seremos atraídos para locais, entre aspas, circunstâncias que têm a ver, que estão em sintonia com o nosso estado interno, com a nossa maneira de sentir e pensar a vida. Seremos levados, atraídos para estar com aqueles que nos são afins, ou seja, que pensam e sentem da mesma forma que eu penso e sinto. Então Kardec tem uma frase interessante aqui, que ele diz assim: as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Então, quanto mais eu entendo, quanto mais eu percebo, quanto mais eu sinto, maiores condições eu tenho, mais amplas possibilidades eu tenho de abarcar e de compreender mais coisas. E isso está diretamente relacionado a essa ideia de céu. Mais possibilidades internas, eu vou estar em condições de habitar, entre aspas, como alma desligada da matéria, em lugares onde as oportunidades e as possibilidades se ampliam. Mais restrito, mais comprimido no meu pensar, no meu sentir, estarei vinculado ou serei atraído para céus ou locais ou circunstâncias nessa vastidão possível, onde aqueles que lá estão se sentem restritos, comprimidos,
limitados. Então nós vamos percebendo que essa condição de céu, que é de infinitas possibilidades, ela está aberta para nós infinitamente, mas vai depender do quanto nós permitimos dentro de nós essa abertura para múltiplas possibilidades. Se eu me fecho, eu fecho também a possibilidade de conhecer novas coisas, de ampliar os meus horizontes, de perceber e sentir novas circunstâncias. E depende só de nós. Está muito afeito ao nosso livre-arbítrio. Aquilo que eu escolho como rota, como jornada nessa vida. Se eu tenho as minhas verdades absolutas, estabelecidas, e eu não mudo nenhuma possibilidade de pensar um pouco diferente do que eu acho, será que aquela ideia também não tem algum sentido? Quando eu não consigo abrir a minha possibilidade de refletir para novos caminhos, eu estou me restringindo. E quando eu me restringo, eu também restringo as possibilidades de entender mais amplamente a vida. Então, as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Então, qual seria o caminho? Saber mais, buscar mais conhecimento, buscar mais entendimento sobre a vida, sobre tudo que me cerca. E a doutrina espírita nos favorece isso. Ela nos proporciona pensar sobre assuntos que antes nós não tínhamos nem pensado na possibilidade de pensar. Principalmente sobre a questão da morte. Existe vida depois da morte? O que acontece com a gente, conosco, depois que a gente morre? Quando a gente vai pensando sobre isso, é um novo universo que se descortina diante dos nossos olhos. Então, essa questão do céu, para nós, como nós dissemos, ela está muito mais relacionada à minha maneira de sentir e pensar. E quanto mais eu estou disposto a isso, mais possibilidades vão se apresentar diante de mim na vida. E quanto menos, mais limitado eu estou. Eu trouxe para nossa reflexão hoje uma historinha que talvez muitos conheçam, mas ela ilustra bem essa questão da maneira de olhar. Ela diz assim: 2 homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto de hospital. Um deles podia sentar-se na sua cama durante 1 hora, todas as tardes, para que os fluidos circulassem nos seus pulmões. A sua cama estava junto da única janela do quarto. O outro homem tinha sua cama logo ao lado, porém distante da janela, e era necessário que ficasse sempre deitado de costas, sem ter visão para a janela. E os 2 conversavam horas a fio. Falavam das suas mulheres e famílias, das suas casas, dos seus empregos, onde tinham passado férias. E todas as tardes, quando o homem da cama perto da janela se sentava, ele passava o tempo a descrever ao seu companheiro de quarto todas as coisas que ele conseguia ver do lado de fora da janela. O homem da cama ao lado começou a viver à espera desses períodos de 1 hora, em que o seu mundo era alargado e animado por toda a atividade e cor do mundo do lado de fora da janela. A janela dava para um parque com um lindo lago. Patos e cisnes chapinhavam na água enquanto as crianças brincavam com os seus barquinhos. Jovens namorados caminhavam de braços dados por entre as flores de todas as cores do arco-íris. Árvores antigas e enormes acariciavam a paisagem, e tênue vista da silhueta da cidade podia ser vista no horizonte. Enquanto o homem da cama perto da janela descrevia isto com tudo
Isto tudo, com extraordinário pormenor, o homem, no outro lado do quarto, fechava os seus olhos e imaginava a pitoresca cena. Um dia, o homem da cama perto da janela descreveu um desfile que ia passar. Embora o outro homem não conseguisse ouvir a banda, ele conseguia vê-la e ouvi-la na sua mente, enquanto o outro senhor retratava através de palavras bastante descritivas. Dias e semanas passaram. Uma manhã, a enfermeira chegou ao quarto trazendo água para os seus banhos e encontrou o corpo sem vida do homem perto da janela, que tinha falecido calmamente enquanto dormia. Ela ficou muito triste e chamou os funcionários do hospital para que levassem o corpo. Logo que lhe pareceu apropriado, o outro homem perguntou se podia ser colocado, que a sua cama pudesse ser colocada perto da janela. A enfermeira disse logo que sim e fez a troca. Depois de se certificar de que o homem estava bem instalado, a enfermeira deixou o quarto. Lentamente e cheio de dores, o homem ergueu-se apoiado no cotovelo para contemplar o mundo lá fora. Fez um grande esforço e lentamente olhou para o lado de fora da janela, que dava, afinal, para uma parede de tijolos. O homem perguntou à enfermeira o que teria feito com o seu falecido companheiro de quarto, como que ele teria descrito coisas tão maravilhosas do lado de fora da janela. A enfermeira respondeu que o homem era cego e nem sequer conseguia ver a parede. Então, nesse pequeno conto muito interessante, nós vamos vendo o que nós estamos falando ao longo aqui dessa reflexão sobre o céu. Quem estava no céu? Um cego que podia ver belezas, ele estava dentro dele num estado de alma de céu. E por ele ter podido estar em contato com esse céu interior, ele pôde transmitir essa mesma imagem para o seu companheiro de quarto. Então, toda vez que nós temos a possibilidade de viver situações internas positivas, nós estamos no céu em qualquer lugar que nós estejamos. E todas as vezes que nós nos abatemos, todas as vezes que nós nos comprimimos, nos restringimos, nós estamos nos condenando a ficar num purgatório ou num inferno interno. Então, o lugar que nós habitamos espiritualmente, encarnados ou desencarnados, está diretamente relacionado ao estado que nós construímos dentro de nós. E é possível estar no céu, mesmo na situação aparentemente confusa que estamos vivendo agora, se nós assim o determinarmos e construirmos isso dentro de cada um de nós. Esse é um céu que nós podemos escolher estar, pelo esforço que fazemos de estarmos construindo em nós bons ambientes internos, com sabedoria, com harmonia, com paz, com busca olhar o melhor, o positivo em tudo que nos cerca. Isso é estar no céu, em qualquer lugar em que nós estejamos. Então nós rogamos aos bons espíritos que nos auxiliem nessa busca desse céu, que é possível para todos nós, porque ele é de infinitas possibilidades. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Cristine, pelos seus conhecimentos, pela essa palestra tão gostosa. Vamos aqui fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a equipe espiritual da casa,
a Rita de Cássia, a Maria, a Jesus e a Deus nosso Pai, a proteção e a bênção aqui recebida. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa corrente positiva de amor, de fé e de otimismo. Que tenhamos todos uma boa semana, graças a Deus.